Boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje a nossa segunda live do projeto Cerveja Consciência. Eu sou o professor Gabriel Gerber Honig, atuo no Departamento de Bioquímica na Universidade Federal de Alfenas. Essa live ela faz parte do projeto de extensão da universidade, que se conecta com a disciplina Ciência da Cerveja, que se conecta com outras atividades de pesquisa e atividades que nós desenvolvemos aí em parceria dentro da universidade. Além disso, temos aí alguns parceiros, como da Universidade Federal de Janeiro e outros colegas mais aí que fazem parte desse projeto. A ideia de hoje então é falar um pouquinho sobre as enzimas, no processo cervejeiro. E aí, para começar, vem uma pergunta muito importante, Por que as enzimas são tão importantes no processo cervejeiro, E aí, as enzimas, como biocatalisadores, elas são importantíssimas desde o processo de malteação, quando você tem ali os grãozinhos que vão germinar, e ainda vamos ter várias enzimas que serão sintetizadas nesse processo, ou liberadas nesse processo. Entra então dentro da produção da cerveja a moagem, e aí vamos para a etapa de mosturação. E é na mosturação onde as enzimas têm o seu maior destaque, porque dependendo da temperatura que eu trabalhar, do pH que eu trabalhar, eu vou ter então enzimas mais ou menos ativas que vão me resultar em mosturas diferentes. Aí vai para a fervura, faz a whirlpool, resfria, vai para a fermentação. Até então as enzimas que eu estava falando eram as enzimas presentes nos maltes, malte de cevada, de trigo, centeio, e assim por diante. Na fermentação eu posso falar também das enzimas presentes nos micro-organismos, como Saccharomyces cerevisiae, Pastoriano, as Brettanomyces e outras mais que se usam. Assim como na maturação também temos aí várias enzimas desses micro-organismos para até chegar então carbonatação, invase e a gente tendo essa cervejinha, Então vocês repararam que para eu chegar nessa cerveja aqui no final, toda essa produção envolvendo as enzimas, ela vai ser vital para eu ter o produto que eu quero, E muitos cervejeiros que já me perguntaram sobre as enzimas, o que são essas enzimas? Na prática elas são biocatalisadores, Então são moléculas de proteínas com atividade catalítica que vão aumentar a velocidade de várias reações biológicas. Como é que ela faz essa reação diminuir o tempo? Diminuindo a energia de ativação, que é a quantidade de energia para eu ter o estado de transição dessas moléculas para eu poder ter então a reação ocorrendo. Pode ser uma reação de quebra, como as hidrólises que a gente tem, reações de oxirredução e assim por diante. Para essas reações ocorrerem, o nosso substrato ele se liga ao sítio ativo da enzima, E aí já fala então que esses sítios ativos eles são altamente específicos, E formando um complexo que a gente chama enzima substrato. E após esse complexo ser formado, há a possibilidade dessa reação ocorrer, As enzimas elas recebem nomes populares, como álcool desidrogenase, Tem os nomes oficiais e os códigos, Esse código do EC, que é da Comissão de Enzimas, É um código legal por quê? Porque quando você pega esse código, você pode entrar no site do Comitê de Enzimas e ver as características da enzima, os outros nomes que ela tem, o que ela faz, como ela age, buscar artigos. Então, todos os nossos infográficos do projeto Cerveja aqui, eles têm na enzima o código EC. Por quê? Você quer saber um pouquinho mais da enzima? Pega o código e lança lá no site, Além do código EC, a gente também costuma colocar os códigos PDBs, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, nos infográficos também, onde você pode buscar a estrutura tridimensional da enzima. Então é bem legal para você poder conhecer melhor essa enzima. Então a parte básica da enzima é isso. Quem quiser mais ou tiver dúvidas, depois posta aqui no nossa live, depois como pergunta, para saber mais informações. Muitas dessas enzimas elas trabalham com cofatores. O que são esses cofatores? Podem ser íons metálicos, moléculas orgânicas, não proteicas. E aí eu destaquei aqui o zinco, Porque o zinco a gente tem a álcool desidrogenase, que tem o zinco como cofator. E às vezes você se pergunta, por que tem que ter zinco, magnésio, manganês, Porque muitas das enzimas
sejam as enzimas, no caso da álcool desidrogenase, lá na levedura, que precisam desses compostos. Eu vou falar logo mais no caso da enzima da alfa-amilase que o cálcio é super importante para a atuação dela. Então a gente vai ver que, seja porque ele é cofator ou seja porque ele complexa nessa enzima e melhora a atividade enzimática, então esses compostos são extremamente importantes, tá? E quais são os fatores que atuam, que interferem na atividade enzimática? Os três principais fatores são pH, temperatura e concentração do substrato. Então o que isso quer dizer? Quanto mais substratos eu tenho, maior probabilidade desse substrato se ligar ao sítio ativo, né? Porque lembrem que se eu tivesse 10 enzimas e 10 substratos, eu não vou ter 10 substratos se ligando-se enzimas. Porque o sítio ativo é uma região específica, né? Então o substrato pode chegar lá e chocar nas costas da enzima. Brincadeira, né? Então quanto maior a quantidade de enzima, então eu mostro nesse gráfico aqui, maior concentração de substratos, maior a chance dela interagir com a enzima no sítio ativo, maior a chance de a gente alcançar a velocidade máxima dessa reação, tá? Fator pH e temperatura são dois fatores importantíssimos de vocês entenderem, porque isso vai impactar diretamente na produção da cerveja. O que acontece? Cada enzima, à medida que eu altero o pH, ela muda a conformação, assim como a temperatura. Então, a mudança conformacional vai fazer com que ela tenha maior ou menor afinidade pelo substrato. Naquela região de pH ou temperatura que ela tem melhor afinidade com o substrato e que ela vai resultar em produtos, a gente fala que é a região do pH ótimo e da temperatura ótima. Então eu tenho lá um pH ótimo da enzima, então nessa região aqui superior é a melhor atividade da minha enzima. No caso desse aqui de temperatura, a mesma coisa. Cada enzima ela vai ter pHs diferentes e temperaturas diferentes para a atividade ótima. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós formos olhar daqui a pouquinho as enzimas na mostura, eu tenho que pensar o que eu quero como produto de mosto, para eu pensar em como trabalhar a temperatura e em como trabalhar o pH, né, da minha mostura, para eu ter atividades de enzimas diferenciadas, para eu ter produtos de mosto diferenciados. Resumindo na prática, para você cervejeiro, se eu alterar o pH e a temperatura da mostura, eu vou afetar diretamente a atividade das enzimas. E com isso, qual é o resultado? Eu vou ter diferentes mostos, ou seja, eu vou dar diferentes substratos para a minha levedura comer. E no fim, as cervejas vão ser diferentes. Então, dependendo do que eu trabalho, eu posso, por exemplo, gerar uma cerveja com mais corpo, com menos corpo, que tenha maior fermentabilidade, menor, que tenha mais aroma de cravo, menos aroma de cravo, trabalhando fatores enzimáticos que vão desde das enzimas, como eu falei, do malte, seja malte de cevada, de trigo, de arroz, assim como as enzimas da própria levedura. A ideia da videoaula de hoje, né, da nossa live, é falar um pouquinho sobre as enzimas da mostura. E ainda vamos deixar as enzimas da fermentação para frente. Quando a gente fala então do grão, eu peguei lá o grão de cevada. Aquele grãozinho de cevada, a gente faz a germinação dele, a secagem, pode ter tostagem ou não. Ou seja, passa por toda a malteação. Eu vou ter um conjunto de enzimas dentro desse grão, tá? Em síntese, esse primeiro quadro aqui, eu tenho as principais enzimas que atuam na quebra de carboidratos. Então, beta-amilase, alfa-amilase, limicdestrinase, amaltase, sacarase, glicosidase, glucanases, todas elas vão atuar sobre carboidratos em diferentes estruturas, né? Então, por exemplo, beta, alfa, limite vão atuar sobre ligações alfa, já vou falar, mas principalmente de quebra do amido, tá? Glucanase sobre beta-glucanos. Temos outro grupo de enzimas importantíssimas, né? Que são as enzimas que vão quebrar proteínas, que vão quebrar dipeptídeos, e ainda vamos ver a importância disso, tá? É legal que o pessoal que está estudando, eu posso pegar lá, qual que é a temperatura ótima, o pH ótimo da alfa-amilase, tipo 2, nós vamos ver que tem vários tipos, né? Isolada, né? Bonitinha, purificada, é uma coisa. Na mostura, é outra. Mas por quê? Porque na mostura a gente tem interações com outros compostos. Por exemplo, com cálcio. Então o cálcio com a alfa-amilase vai aumentar a estabilidade térmica de pH dela. Então o resultado é diferente. Tá? Então isso é importante para a gente começar a pensar. E aí, né, o pessoal que está fazendo cerveja, o pessoal que está assistindo aí que já faz cerveja,
sempre fala em fazer a cerveja, montar a mosturação e usar uma rampa de temperatura. Então, quando a gente pensa nessas rampas, o que a gente está pensando na prática é na atuação das diferentes enzimas. Então, aqui é um exemplo de rampa, onde a gente tem aqui uma parada de beta-glucanase, de proteinases, amilase, beta e alfa, e a inativação das enzimas. Então, a ideia agora é, nos próximos momentos, eu falar um pouquinho dessas enzimas para vocês entenderem como elas funcionam, o pH, a temperatura, e depois o que isso resulta, né, na nossa cerveja. Para eu entender essa questão das enzimas, foi estudado já o que a gente chama de poder diastático do malte. O que é o poder diastático do malte? É o quanto ele tem de poder de enzimas para quebrar o amido, ou seja, para fazer a sacarificação. E aí, esse poder diastático, ele foi estudado, né, e avaliado por Carl Liebknecht já há bastante tempo, né, 1886, e ainda hoje a gente usa essa escala, que é a escala de Grau-Lintner. Alguns maltes eles vão trazer informação técnica ou em Grau-Lintner ou em grau de Willis-Kohlbach. E aí então eu tenho a conversão de grau WK para grau L, e aí é possível você calcular. Né? Por que isso é importante? Porque isso me dá o potencial de fazer a sacarificação. E aí quando eu monto uma receita, eu tenho que pensar o quê? Qual que é o Grau-Lintner da minha batelada? Né? Quem depois quiser aprender a calcular, tem a formulazinha, a gente pode explicar depois, né, nos comentários aí. Mas é a somatória de grão a grão. Eu vou pegar o potencial de Grau-Lintner daquele grãozinho pela massa, multiplicando a massa, somo esses cálculos para todos os grãos que eu vou colocar, dividido pela massa total. O que é importante? Recomenda-se pelo menos 30 Grau-Lintner na receita. Por quê? Abaixo disso quer dizer que eu tenho poucas enzimas, né, um potencial pequeno de sacarificação. Eu perco eficiência, não consigo fazer uma quebra legal do amido, não consigo dar um bom alimento para a minha levedura. E aí eu já ressalto que a levedura ela vai comer o quê? Né? A maior parte das Saccharomyces por aí. Ela vai comer glicose, então açúcar pequenininho, vai comer maltose, que é um disacarídeo, e vai comer maltotriose, que é um trisacarídeo, 3 glicosinhas ligadas. Acima disso ela não vai comer, né? De modo geral a maior parte delas não comem. Então é importante eu quebrar para dar um alimento para ela poder fermentar. Né? Então o Grau-Lintner ajuda nisso. E aí alguns exemplos de maltes, para vocês terem uma ideia. Né? Então um malte americano, pale malt, de 2 fileiras. Quando a gente fala fileira, né, o pessoal o cervejeiro, 2 fileiras, 6 fileiras, o que isso quer dizer? É a ordenação das cariópsis aqui. Então você vê que no 2 fileiras eu tenho então, né, as cariópsis enfileiradas em dupla. E aqui em 6 fileiras, então tenho 6. Né? Tenho 3 duplinhas aqui, formando então. Muda o que? 2 fileiras geralmente tem maior poder, maior ação, maior quantidade de amido, maior ação enzimática, de modo geral. Né? O de 6 fileiras acaba tendo um pouquinho mais de casca, mas vai depender de cada malte, então é importante sempre analisar malte a malte. Tá? Se pegar o malte que começa a ser já caramelizado, você pega um caramalte, né? Você pega os maltes que passaram por um processo de caramelização, eles vão ter um menor poder diastático. Por quê? No processo de fazer a malteação, ele passou por uma temperatura maior nos fornos. Quanto maior a temperatura que ele passa nos fornos, as enzimas, que são aquelas enzimas que vão quebrar o amido, elas são desnaturadas. Por isso que se eu olhar aqui um malte chocolate, um malte escuro, preto, ele não tem nenhum Grau-Lintner. Então é importante quando eu monto uma receita, eu balancear esses maltes para conseguir ter um bom poder diastático. Então se eu quiser trabalhar com mais maltes, por exemplo, especiais, caramaltes, né? Caramunique 1, 2, cararoma, eu tenho que colocar o quê? Eu quero aumentar o teor deles, então eu tenho que garantir o poder diastático. Eu posso até usar um pouquinho menos de mal, por exemplo, de malte Pilsner, mas eu tenho que pegar um malte Pilsner que tem um poder diastático maior. Eu posso ter um malte Pilsner de uma empresa que tem um poder diastático de 120, 130 e de uma outra empresa que tem um poder diastático de 90. Então eu não posso usar a mesma massa, né, contando que eles têm a mesma atividade, porque não tem. Então, mesmo pegar o malte Pilsner, se eu pegar o malte da Weimann, da Graia, da Kestrel Malting, ele vai ser diferente com relação ao poder diastático. Por quê? As enzimas ali presentes que vão fazer a sacarificação estão em maior ou menor quantidade. Tá? E aí quando a gente fala de sacarificação, que eu já vou falar já das enzimas principais, é importante você pegar o nosso principal substrato que a gente vai quebrar durante o processo cervejeiro, que é o amido.
que é um amido? É uma cadeia bem grande de polissacarídeos, ou seja, de muitos sacarídeos, muitas glicoses. Então ele só tem glicose, então a gente fala que é um homopolissacarídeo, composto de duas cadeias. Mais ou menos uns 20% de amilose, que é uma cadeia linear, com ligação alfa-1,4. Quer dizer que é do carbono 1 com carbono 4 na conformação alfa. A amilopectina, a maior parte dela ramificada, e nas ramificações ligação 6. Poxa, Gabriel, mas aí você está complicando, né? Na prática, o que eu quero que vocês entendam? A cadeia linear, né, ou as partes lineares, ela é formada por ligação alfa-1,4. As partes, na onde tem a ramificação, eu tenho a ligação alfa-1,6. Por que disso? Porque a enzima que quebra alfa-1,4 não quebra alfa-1,6. Então, por exemplo, alfa e beta-amilase só quebram as ligações 1,4. Então, as ramificações elas não quebram. Quem vai quebrar? A limite destrinase. Então, daí que é importante entender da estrutura, entender da enzima, para pensar em como quebrar ou como aumentar a eficiência de quebra para eu liberar, né, maior ou menor fermentabilidade no meu mosto. Então, pegando as primeiras enzimas, que são as enzimas de saccharificação. Tá? A primeira dela é a alfa-amilase. A alfa-amilase ela é extremamente importante. Ela é formada durante a germinação. Existem 3 isoformas. Então, quando a gente fala em alfa-amilase no mosto, existe a alfa-amilase 1, alfa-amilase 2 e alfa-amilase 3. A alfa-amilase 1 ela tem uma temperatura ótima mais baixa, em torno de 50 e poucos graus, uma atividade menor. A alfa-amilase 3, que eu não coloquei nem citei aqui, era um complexo da alfa-amilase 2, com um complexozinho proteico chamado base. Ela não tem atividade, né, ela é inibida por esse complexo. Mas à medida que eu aumento a temperatura, né, na faixa aí a partir dos 60, 70 graus, eu tenho que a liberação da base e ficando a alfa-amilase 2. A alfa-amilase 2, então quando o cervejeiro fala, eu vou usar alfa-amilase, ele está falando da alfa-amilase 2. Tá? Repare no detalhe de interação, que a gente tem então uma interação do cálcio com grupos R de aminoácidos. Essa interação do cálcio com a alfa-amilase 2 ela é importantíssima porque melhora a atividade da enzima. Então daí que a gente fala que uma cerveja clara é ideal trabalhar com pelo menos 50 ppm de cálcio. Uma cerveja escura você pode colocar mais cálcio, até 150, em alguns casos pode chegar a 300 ppm. Então você vai lá pegar uma água, né? Algumas vezes que eu peguei água aqui de Alfenas estava em 37, 35 ppm de dureza total. Quer dizer então que falta um pouquinho de cálcio ali, né? Então se eu trabalhar a água usando um sulfato de cálcio ou um leite de cálcio, eu consigo melhorar a atividade da alfa-amilase 2 e com isso melhorar a eficiência da minha mostura. Perfeito? A temperatura ótima da alfa-amilase ela é em torno de 72, 75 graus Celsius. Tá? A partir de 78 graus ela perde atividade, né? Então por isso que a gente faz o mash out a partir de 78, 76 graus. E ela é desnaturada, ou seja, ela perde a estrutura, não tem atividade a partir de 80. Tá? E o pH ótimo dela entre 5,6 e 5,8. Vocês vão reparar que é uma enzima que tem uma temperatura um pouquinho mais alta de funcionamento, um pH um pouquinho mais elevado, pouca coisa. E ela quebra onde? Ela quebra nas partes internas. Então a gente fala que ela é uma endoenzima. Por que isso é importante, Gabriel? Porque se ela quebra nas partes internas, ela vai me liberar misturas, né? Além de glicose e maltose, mas misturas de carboidratos grandes, com 5, 6, 8, 12. E isso a levedura não come. Ou seja, se eu estiver pensando em dar mais corpo para minha bebida, né, o corpo ele é composto por carboidratos não fermentescíveis, proteínas, outros compostos mais, eu trabalho um pouco mais da alfa-amilase. Né? Repara só que se eu trabalhasse uma mostura somente com alfa-amilase, né, direto, só com 72 graus, onde não funciona a beta, não funciona o limite destrinase para quebrar, né, eu vou ter 20% dos carboidratos fermentescíveis. Então, baixa a fermentabilidade. Tá? Se eu for olhar a beta-amilase, que geralmente é a enzima que a gente trabalha antes, ela vai ter uma temperatura na faixa de 60 a 65 graus Celsius. pH ótimo um pouquinho mais baixo, 5.4 a 5.5, joia. E ela faz o que? Ela quebra pelas extremidades. Ou seja, ela é uma exoenzima. Ela é muito pouco formada durante a germinação, mas ela é liberada no processo de germinação. Ela geralmente está na forma de um dímero, é possível liberar. Tá? E o que é legal? Ela vai quebrar ligação 4, mas não quebra um 6. O que isso quer dizer? Assim como a alfa, ela não quebra a ramificação. Tá?
O legal dela é, pelas extremidades, ela vai liberar maltose. Maltose é fermentescível. Se eu trabalhar a temperatura de 60 a 62 graus, basicamente focando na beta-amilase, vou trabalhar com resultado de 70% de carboidratos fermentescíveis. Se eu combinar as beta-amilases com as degradantes, né, as enzimas limitrodestrinases, e um pouquinho de início de atividade de alfa, eu consigo aumentar, né, na atividade conjunta dessas três enzimas a fermentabilidade para até 80% de fermentabilidade. Então, nessa brincadeira, se eu quiser mais fermentabilidade, eu foco mais na beta, mais corpo na alfa. E nesse meio de caminho, eu posso brincar entre alfa e beta para trabalhar muito pouco corpo, sem corpo, né? Médio corpo, médio alto, alto corpo, trabalhando essas, né, o pH e as enzimas, a temperatura de atividade. O que é interessante da beta-amilase? A partir de 68 graus Celsius, eu tenho uma perda de atividade da beta-amilase, ela começa a desnaturar, e acima de 70 graus é morro abaixo. Então, eu tenho uma desnaturação muito grande. Então, por que isso é importante? Se eu quero trabalhar com a fermentabilidade, primeiro eu trabalho a beta-amilase, depois a alfa. Então, não é legal já pegar e começar com 72 graus para trabalhar a alfa e depois esperar baixar. Primeiro que é ruim ficar esperando para baixar. Segundo que você vai ter destruído parte das suas enzimas beta-amilase. Então é importantíssimo você poder pensar nesses aspectos durante a mosturação. A limitrodestreinase, ela vai atuar então em conjunto, tá, com a beta-amilase, na faixa de 55 a 60 graus. Então, se eu trabalhar uma mostura entre 60, 62, 63 graus, eu tenho atividade da limitrodestreinase, que é a R-enzima. O que ela faz? Ela atua sobre ligação 6. Então, alfa-1,6. Por que isso é importante? Porque essa ligação, nem alfa e nem beta, a amilase quebra. Com isso, eu libero produtos sem a ligação ramificada. E aí eu posso ter ação conjunta de alfa e beta, liberando, então, fermentabilidade na minha bebida. Então, eu posso pensar em trabalhar nessa faixa aí de 60 graus, por exemplo, 62 graus. Depois subo para atingir um pouquinho de alfa, né, trabalhar um corpo médio. Então, você pode brincar com a ideia de corpo e fermentabilidade, né? Se você não tiver adição de mais nenhum carboidrato, quanto maior a fermentabilidade, menor vai ser o corpo. Quanto maior o corpo, menor a fermentabilidade. Agora, você pode mexer com isso, né? Os belgas fazem isso. Eu posso trabalhar em dar uma alta fermentabilidade e, durante a fervura, adicionar um candy sugar, né? um açúcar caramelizado. É possível. Sintetizando a atividade de alfa e de beta-amilase, repare então que eu tenho aqui o pico de atividade da beta, em torno de 61 graus, né, 60,5. Nessa faixa aqui, então, repare que à medida que eu aumento a temperatura, cai a atividade. Então, na linha verde aqui, eu tenho a fermentabilidade. À medida que eu aumento a partir de 61, 62 graus Celsius, a fermentabilidade do meu mosto ela vai diminuindo. Em contrapartida, eu começo a ter atividade a partir ali dos 63, 64 graus da alfa-amilase. E aí eu começo a aumentar a quantidade de dextrinas, que são aqueles carboidratos maiores, não fermentescíveis, que vão compor o corpo da bebida. Então, eu vou trabalhar com essa brincadeira aqui, né? Aumentar ou diminuir a fermentabilidade para um lado ou para o outro, aumentar ou diminuir o teor de dextrinas, e aí manejando beta e alfa, e nesse meio de caminho, a limitrodestreinase, que fica aí na faixa de 60, né, 62 graus Celsius, dá para trabalhar bem ela. O legal é que se eu trabalhar na faixa aí de 65, 66 graus Celsius, em conjunto com beta e alfa, eu vou ter uma ação conjunta de quebra do amido, que vai me aumentar a velocidade da saccharificação, melhorando a fermentabilidade também. Então, é um negócio interessante. Comparando aqui, né, eu falei do poder diastático agora há pouco, né, então aquele poder, né, de poder quebrar, eu peguei então, né, nesse meu exemplo, dois maltes. Então, o malte 1 com poder diastático de 33 graus Lintner, então um pouquinho acima do recomendado, né, pelo menos 30 para cima. E um segundo malte com 90 graus Lintner. Então aqui é uma rampa isotérmica, com dois maltes, tá? Então eu mantive a mesma temperatura aqui, 63, 65.5, 68. Mantive não, né? Isso aqui é do livro do Briggs, mas é o dado que eu estou apresentando. Então, se eu pegar aqui, no mesmo experimento, então 63 graus Celsius, com 33 graus Lintner,
eu gero 79% de fermentabilidade. A 90 graus Lindner, eu gero 88% de fermentabilidade. Então repare, são quase 10% de diferença na mesma temperatura decorrente da diferença do poder diastático do malte. Por isso que é uma coisa que tem que tomar atenção. A gente às vezes monta uma receita e não olha o dado específico do malte que a gente está trabalhando. Ah, mas eu peguei um Pilsner. Tá, mas qual é o poder diastático dele? Porque isso vai influenciar na sua receita. Aí uma temperatura um pouquinho mais elevada, ó, 68 graus Celsius, 72% de fermentabilidade, ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, diminui a fermentabilidade. Da mesma forma, mesmo que seja 90 graus Lindner, diminui a fermentabilidade, mas ainda assim é mais quando comparado com o malte 1. Ou seja, dá uma diferença significativa eu ter um malte com maior potencial de quebrar esses amidos. Nesse outro experimento aqui, também trazido pelo Briggs, eu tenho aqui então 3 temperaturas, então a gente vai avaliar a quantidade de extrato e extrato fermentado, obtido a partir de mosturas isotérmicas em diferentes períodos de incubação. Então aqui eu estou trabalhando só a temperatura e os tempos diversos. Então repara, né, 60 graus Celsius, pegar aqui, por exemplo, 1 hora de mostura, 43% de extrato fermentável. 65 graus Celsius, 48, e 70 graus Celsius, 41. Ou seja, se eu trabalhar com a alfa, eu tenho menor fermentabilidade. Trabalhando mais com alfa e beta no meio do caminho, 48, tenho mais. Só com beta, 43, um pouco menos, mas maior do que só com alfa. Se eu pegasse uma mostura e fizesse o experimento até 180 minutos, né, repare que eu atingiria aqui, ó, 50% de fermentabilidade em 60, né, uma isoterma de 60, 51 em 65 e 42 em 70. Então uma diferença mais significativa aqui entre as mosturas. Esses dados aqui são dados antigos, tá? São dados pelo próprio Yiddish Kohlbach e o Schild, tá? De 1947, então não é novo não. Resumindo a nossa história, se eu pensar então alfa-milase, beta-milase, limidodestrinase, funcionando, quebrando aí o meu amido, os meus glucanos, outros mais, após a mosturação, que eu saí de 85% do meu composto lá, do meu grãozinho que virou minha mostura ali, eu vou ter 22% de dextrina, bem menos, caiu bastante. Repara, maltotetrose 6,1%, triose 14%, saiu de 0,6%, então bastante. E aí o nosso destaque, a maltose que era 1% vai para 41%, a sacarose permanece muito parecida, a glicose um pouquinho mais. Ou seja, eu vou ter aqui, olha, repara, nos açúcares fermentescíveis, maltotriose, maltose, sacarose e glicose. E aí eu vou manipular esses percentuais à medida que eu trabalho mais alfa, mais beta, meio de caminho, limidodestrinase, dando maior fermentabilidade, ou seja, esses aqui, maltotriose, maltose, sacarose, ou menor, aumentando o teor aqui de dextrinas. Então isso que a gente vai pensar nas enzimas e o mosto que eu vou entregar para a levedura poder fazer a fermentação. Mas não são só enzimas sacarificantes que tem durante a mostura. Durante a mostura eu tenho uma classe de enzimas que são as beta-glucanases. Por que beta? Ela quebra a ligação beta. É outro tipo de conformação. Tá? Quando a gente fala em beta-glucanases, são enzimas, aí são duas principais, a endo, então elas quebram por interior, né, na ligação 3, 1, 4 de glucanos. E o que são esses beta-glucanos? São componentes que vão ter principalmente aqueles maltes pouco modificados ou os nossos insumos não modificados. Então se você vai trabalhar, por exemplo, com aveia em flocos, vai trabalhar com trigo não malteado ou muito pouco modificado, você vai ter um alto teor de beta-glucano. Que se isso vai impactar na sua mostura? Ele aumenta a viscosidade. E aí é importante você quebrar, né, esse beta-glucano para melhorar a fluidez, melhorar a circulação, melhorar a clarificação do seu mosto. Tá? De modo geral, né, combinando as duas enzimas, você pode trabalhar aí na faixa de 45 graus Celsius, num pH em torno de 4,7, ou seja, até o pH da mostura 5,4, 5,5, 5,6 funciona. Tá? Não vai ser o pH ótimo, mas ela funciona. E aí eu posso usar. Vou usar sempre essa temperatura na rampa? Não. Tem que olhar os meus insumos. Se eu tiver insumos que tem então pouca modificação ou não modificado, né, não malteado, então legal, eu vou usar sim.
Enzimas como beta-glicosidase vão atuar em conjunto com a glucanase, né, numa temperatura ótima aí próxima de 45 graus, pH ótimo também parecido com a da glucanase. Diferente da anterior, ela é uma exoenzima, então ela pega pelas extremidades, tá? De uma forma sintética, então eu tenho aqui a nossa molécula, né, o beta-glucano. Então você vê que eu tenho as beta-glucosidases, a endo 3 quebrando, a endo 4. Então cada uma quebra em pontos diferentes e vão me contribuir para melhorar a fluidez do meu mosto, a clarificação e assim por diante. Outra enzima muito importante, bem utilizada pelos nossos cervejeiros, é a esterease de ácido ferúlico, também conhecida como ferroloilsterase. Então ela vai atuar onde? O pessoal fala que vou fazer a parada ácida, né, a parada do ácido ferúlico. Tá? O que é essa parada? É uma parada, né, dessa enzima que atua entre 5.7 e 5.8 pH ótimo, entre 43 e 45 graus Celsius, e ela vai atuar liberando o ácido ferúlico. O que é esse ácido ferúlico? Ele é um ácido hidroxinâmico, tá? Que compõe parede vegetal, como a gente brinca, é o cimentinho da liga ali, né, na hemicelulose. Tá? E por que ela é importante? Ele é muito importante porque esse ácido ferúlico, né, se a gente colocar cepas, que a gente chama de cepas excêntricas, elas vão utilizar esse ácido ferúlico para produzir o 4-vinil-guaiacol. O que é esse 4-vinil-guaiacol? É o aroma de cravo. Então, cervejas como aquela cerveja de trigo, né, a Weizenbier, Weizenbock, a Dunkel, Weizendunkel, Witbier, eu posso fazer o quê? Colocar grãos que têm maior quantidade de ácido ferúlico, como o trigo, na minha rampa de temperatura, trabalhar aí na faixa de 43, 45 graus Celsius, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, para liberar o ácido ferúlico. E esse ácido ferúlico a gente vai dar então no mosto para a levedura comer, como dizem, né? E formar o 4-vinil-guaiacol. Ou seja, se eu quiser um aroma de cravo legal na minha cerveja, o que eu tenho que pensar? Primeiro, no insumo que eu vou colocar, que nem o trigo. Segundo, na enzima, que seria ácido ferúlico, para liberar o ácido ferúlico. Terceiro, na cepa que eu vou usar, dependendo da cepa ela vai produzir mais ou menos. E quarto, na temperatura de fermentação. Então, se eu quiser um pouquinho mais de aroma de cravo, eu aumento um pouquinho a temperatura. Quero um pouquinho menos, eu baixo um pouquinho a temperatura. Mas com cuidado para não deixar muito quente a temperatura. Por quê? Se eu aumentar demais a temperatura da fermentação, eu vou ter um excesso de formação de acetaldeído. Geralmente você tem até 10 ppm de acetaldeído. Eu posso chegar a mais de 100 ppm de acetaldeído. Então aquele composto que ele, de certa forma, ele é tóxico para a gente. Ele vai dar aquele aroma leve de maçã verde na bebida. Ele é um dos caras que vai influenciar na dor de cabeça que a gente pode ter. Então também tem que tomar cuidado para pesar a mão na fermentação e não esquentar demais. Das enzimas, então, que eu falei agora, são todas que atuam sobre carboidratos. Passo agora uma visão geral, né, bem geral, porque são muitas enzimas que atuam sobre as proteínas. E aí ela vai entrar naquela parada que o pessoal cervejeiro chama de parada proteica. Aquela parada que eu vou usar para quebrar, né, diminuir o tamanho de proteína. Quando ela é importante? Quando eu tenho proteínas com alto peso molecular. Quando é que ela aparece? Quando eu uso insumos não malteados. Então eu vou usar aveia, floco de aveia não malteado. Vou usar trigo não malteado. E aí o que eu tenho que fazer? Diminuir o tamanho dessas proteínas. Porque se tiver proteínas de alto peso molecular, elas não vão contribuir com a minha espuma. Pode dar o haze, né, aquela turvação na minha bebida. Mas eu posso usar demais as proteinases, para quebrar demais? Não, por quê? Porque se eu quebrar demais as proteínas, eu vou ter também perda da espuma. Porque eu preciso de espuma na cerveja, né? É claro, tem estilo que é menos ou mais, mas o que vai dar essa estabilidade na espuma, em parte, são as proteínas de médio peso molecular. E aí tem classes de enzimas, tem as proteases, então a gente vai pensar que 90% da atividade proteolítica, ou seja, de quebra de proteína, vai ser por elas. Principalmente a gente fala que é tiol-dependentes, então de enxofre. Né? A gente também tem endopeptidases, então aquelas que quebram pelo interior. As carboxy e as aminopeptidases, ou seja, pegam pelo finalzinho da cadeia. Né? Ou pelo finalzinho amino, ou pelo finalzinho carboxy. Tá? E aí são muitas. Tá? Mas de modo geral a gente trabalha entre 45 e 55 graus Celsius. A temperatura típica de 50 e 52 graus Celsius, com uma parada proteica é legal. Na faixa de 5.2, 5.4, de 10 a no máximo 20 minutos, não exceder 20 minutos para você não quebrar demais. Numa síntese, então eu tenho aqui as proteases, né, então quebrar proteínas de maior peso molecular, as exocarboxy, que pega pelo terminal carboxy, que é o que vai ter interesse cervejeiro,
Então vai quebrar proteínas pelas extremidades, vai liberar dipeptídeos, aminoácidos. Lembrando que se eu der muito aminoácido livre para minha levedura comer, né, que a gente chama de FAN, se eu exagerar nos FAN, eu vou ter um aumento de produção de álcool superior, que a gente chama de álcool fússil, um N-propanol, por exemplo. E aí também vai dar um gosto desagradável, mais alcoólico na minha bebida. Então também vale usar, mas sem exagero. As exopeptidases, elas têm uma temperatura em torno de 45, mas o pH é um pouquinho mais alto. Então a gente tem uma atividade muito baixa ou nenhuma quase para ela, mas pouco, né? E as endopeptidases que quebram pelo interior. Fazendo uma síntese, né, do quadro das enzimas, o que você vê numa faixa aí de 5.2, 3 a 5.6, 7, a maior parte das enzimas de interesse cervejeiro, né? De baixo para cima, a gente vai olhando aqui, liberação de ácido ferúlico, né? As glucanases, que eu falei para quebrar o beta-glucano, a invertase sacarase, que quebra a sacarose, que libera glicose e frutose, as carboxipeptidases, as endopeptidases, né, as proteinases de modo geral, que vão quebrar proteína. Subindo um pouquinho mais, as betamilases e por fim a alfamilase. Passei aqui a limite destinase também para baixo. Então eu vou pensar na minha mostura, eu tenho que pensar nas enzimas, pensar na atividade dela, pensar no pH ótimo e no que eu quero como bebida. Quero ressaltar corpo, fermentabilidade, quero quebrar beta-glucano, quero melhorar, né, a viscosidade. Dependendo do caso ainda, se você usar amido não modificado, você também tem que pensar na gelatinização desse amido, né, que é outra questão que eu não abordei aqui, mas você trabalha com temperatura também. E então com isso você pode pensar em como criar, né, um mosto que vai dar uma cerveja com o perfil organoléptico que você deseja. Aqui um quadro sintético, depois vocês podem olhar ele com calma, né, mas são essas enzimas e dá de menor temperatura a maior temperatura, e a gente finaliza, né, a rampa de temperatura inativando essas enzimas. Por quê? Uma vez que eu criei o perfil que eu quero da minha mostura, eu paro. Por quê? Porque eu não quero que continue modificando. Vamos supor que eu crie uma cerveja com mais corpo. Se eu não paro as enzimas e deixo ela funcionando, mesmo a alfa, eu vou começar a perder meu corpo. Então é importante você parar a atividade das enzimas para manter o perfil que você criou na sua rampa de temperatura. E aí vem o mash out, né, para inativar, e depois se clarifica nessa temperatura. E aí é importante, depois que você inativou, fazer a circulação, clarificação, faz a lavagem, pode ser por lavagem contínua, né, o fly sparge, pode ser por batelada, né, o batch sparge, misto. E é importante que essa lavagem, né, ela seja feita com uma água na temperatura do mash out, para não voltar a ter atividade enzimática, porque tem enzimas como o de alfa que não foram desnaturadas ainda. Então é importante lavar, né, a água de lavagem, seja como for, né, jogando por cima num saquinho em casa, jogando numa panela ou na indústria, que ela seja na temperatura de mash out, não ultrapassando 80 graus, para você não extrair demais taninos, né, polifenóis da casca do malte, que vai dar uma hora de astringência na sua bebida, né? E além disso, é importante você manter um pH um pouquinho mais ácido, entre 5.5 e 6 da água de lavagem também, para você poder melhorar a extração. Então você trabalha com a temperatura nessa faixa, o pH um pouquinho mais ácido, melhora a eficiência da lavagem, evita, né, a extração de taninos não aquecendo demais, e com isso você fecha as rampas de temperatura, né? A ideia de aqui então era falar as principais enzimas cervejeiras. Aqui algumas referências que vocês podem usar. Eu gosto muito desse livro do Briggs, tá? Que é a Cerveja Ciência e Prática, importante, né? Esse livro aqui. Um livro muito importante é o livro do Kuntz, é um livro clássico, então boa parte desses dados que eu peguei das enzimas, eles seguem os dados fornecidos pelo Kuntz. Então um livro já de décadas, livro referência para a área cervejeira. E aqui eu deixei em destaque o glossário cervejeiro, que eu sou um dos autores, onde tem muitas informações sobre cerveja, incluindo das enzimas. Se você colocar lá alfa-milase, beta-milase e outras enzimas mais, né, que eu acabei não abordando hoje, você vai ter lá o código da enzima, o EC dela, você vai ter o PDB, as informações de temperatura ótima, pH ótimo, o que ela faz, como ela atua. Então, quer saber mais, quer explorar mais esse universo do cervejeiro? Baixa aqui no nosso link, tem no nosso site também, e aí ajudar a gente a divulgar o nosso projeto também no Facebook. Dá um like aí se você gostou do vídeo, compartilha com os colegas, e
Vamos tocar aí o projeto Cerveja Consciência para frente. Aí agradecer o apoio da Universidade Federal de Alfenas, né, onde nós desenvolvemos o projeto, a Pró-Reitoria de Extensão e todos os nossos colaboradores que fazem parte do projeto, né? Então temos muitas pessoas aí, nosso coordenador adjunto Jorge e outros mais colegas que vocês podem conhecer no nosso Facebook. Se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais, posta um comentário. Vamos tentar aí resolver. Ou se você tem um problema na cervejaria, né, que você está trabalhando, ou no seu processo caseiro, e você quer entender melhor o que está acontecendo ali dentro, posta dúvida pra gente lá, vamos discutir, entender o que se passa com as suas misturas, entender como criar um padrão legal para você conseguir manter um lote igual ao outro lote, ou muito próximo, né? Padronizando a água, padronizando a rampa, padronizando as temperaturas e ter uma bebida de qualidade e que seja gostosa. No fim é isso que a gente quer, fazer uma cerveja que seja gostosa. Gente, muito obrigado, né, para quem participou aqui ao vivo, pessoal que vai assistir, e boa noite e até breve.